Lúcia, quando que você conheceu a Maria José? A Dona Maria José eu conheci mais ou menos em 65 ou 66. Nós éramos vizinhas de porta. De uma vez ela estava passando mal e ela bateu na minha casa e pediu se eu deixaria minha menina ir comprar um ovo para ela, que era a única coisa que melhorava ela. Ela falou, mas eu nunca pedi nada, ninguém emprestado, eu tenho tanta vergonha. Eu falei, então sua vergonha acabou agora. Eu fui lá dentro, busquei o ovo, então foi assim que começou a nossa amizade. E como é que era o seu relacionamento com ela, Lúcia? O relacionamento com ela era muito, muito bom, era como de mãe com filha. Ela era uma pessoa extraordinária. Trabalhar com a Dona Maria José era muito gratificante porque ela ensinava a gente as coisas. Cacá Salermo iniciou sua profissão como jornalista em Ubá, realizando uma coluna social regional. Porém, a sua inquietação e curiosidade acabaram o levando para outro continente. Eu queria ver o mundo, eu queria ver coisas. E eu sempre tive uma fascinação muito grande pela França. E fui. E na época eu não falava uma palavra em francês. Eu já falava inglês e italiano. Mas o francês eu não tinha noção, que eu nunca havia nem estudado francês na escola. Você chegou a trabalhar lá na França? Cheguei. Eu era promotor numa casa noturna. Eu voltei porque tive um problema de saúde, né? Minha família e tal. E eu resolvi ficar até a coisa ter uma definição. E aí, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar aqui. Inicialmente fui trabalhar com o César Romero na agência dele. Por causa dessa minha estadia com o César, eu conheci umas meninas de uma agência chamada Agente de Conteúdo, que elas monitoravam, davam assessoria ao site chamado Óbvio Lulante, que era um site totalmente cultural. E elas me disseram, Cacá, só está faltando uma coisa nesse site, uma coluna social. Eu falei, de forma alguma, não quero mexer com isso nunca mais. E me mostraram o site, eu fiquei apaixonado pelo site e eu dei início ao trabalho. Logo depois a Rita resolveu voltar para os Estados Unidos e ela me deu um conselho, faça o seu site e dê continuidade. Foi o que eu fiz. Hoje eu tenho praticamente 70%, eu tenho praticamente todos os meus anunciantes da época que vieram comigo, continuam comigo, e uma média de 25 a 30 mil acessos por semana. Uma carreira consolidada requer muitos anos de experiência. E isso não foi diferente para Labib Simão. Sua primeira assinatura de figurino aconteceu em 2004 na novela global Cabocla. Ela também fez uma participação em Malhação no mesmo ano. Depois disso, nunca mais parou. Fiz um filme, fiz vários comerciais, aí fui para a TV Globo, fiz de assistência algumas novelas, Mulheres Apaixonadas, Esperança, Presença de Anitta. Fiz uma novela em Portugal, que chamava Mundo Meu. Aí voltei para Paris também, fiz outro curso, fiquei mais 4 meses. Aí voltei para o Rio e fiquei direto na TV Globo fazendo as novelas. E aí fiz o Astro, Amor à Vida agora, fiz Gabriela e algumas outras. E sobre esse processo, como que funciona? Você pega o roteiro para fazer a caracterização de um personagem, você faz tipo um laboratório, estuda sobre aquilo, como que você elabora o figurino? Então a gente recebe primeiro uma sinopse, né, do autor, e aí lê a sinopse com o perfil de cada personagem, e ali começa a criação. Ou o diretor te dando elementos do personagem, você conhecendo os atores e ele também trazendo muito do personagem, e aí a gente constrói mesmo na verdade, tudo, da forma, da parte psicológica, começa mesmo a construção dele para ver o que ele usaria, o que ele vestiria, qual é a paleta de cor, enfim, aí influi várias coisas dentro do personagem. Aí você trabalha juntamente com o diretor e com o ator ou é uma parte separada? Não, eu trabalho muito com a direção, o ator vem realmente um pouco depois e depois o ator fica o tempo inteiro, porque ele é o que mais estuda, né, o personagem. Então, com o traçado figurino, a gente numa novela grande, a gente está sempre trocando com o ator, já pegando os elementos. Isso você acha que ele usaria? E Cacá, você trabalhou também em outras mídias, né? TV, rádio, internet, impresso. Foi. Como é que foi essa experiência para você? Eu aprendi a parte rádio. Eu aprendi com os grandes locutores da cidade, da Divisconde do Rio Branco. O jornal, para mim, foi a primeira. A Vera Coelho, que era a jornalista proprietária do jornal de Ubá, que era o Tribuna Regional,
ele era rodado aqui em Juiz de Fora, então eu vinha para fazer as revisões. E como que a gente fazia a revisão? Eu cortava as emendas, você cortava letras de um papel e colava, entendeu? Eram chapas e tal, tal. Então tudo ali para mim era muito novo, muito diferente, né? Um projeto seu que anda muito falado atualmente é Em Amor à Vida, com a Patrícia, que tem aquelas estampas diferentes, aquelas roupas totalmente inusitadas. Como que você se inspirou para fazer aquela criação que está fazendo tanto sucesso? Tem todo um olhar mesmo, que é uma pessoa moderna, apesar dela trabalhar no hospital, numa administração, ela tem um jeito, né? Ela tem esse perfil que foi muito imposto também pelo autor, e a direção queria uma coisa realmente que chamasse atenção naquele mundo, dentro daquele mundo. Então, assim, ela é uma mistura, ela é um pupurri de vários elementos, de estamparia, das questões étnicas. Ela amplia muito o que é moda, o que é estilo. E, por exemplo, quando acontece, igual está acontecendo com a Patrícia, que as pessoas incorporam ao seu estilo coisas da personagem, o que você sente nessa hora? É bacana, a gente fica muito lá dentro, não sabe, mas quando sai, ou, por exemplo, a 25 de março, Saara, você chega ao brinco da Patrícia, a blusa da Patrícia, então assim, você vê que o negócio virou mesmo que é do povo já, né, então deu certo. E como figurinista, você se preocupa muito em como você se veste ou é só apenas o trabalho mesmo? Não, é só o trabalho, eu tenho zero de vaidade, eu adoro uma calça jeans, uma coisa bem confortável de trabalhar sempre. Então, para mim tem que ser uma coisa bem casual, bem street, normal. Não tenho a menor vaidade mesmo. E no caso, o seu relacionamento com ela, tanto fora do trabalho como dentro, como é que é? Era espetacular. Mas hoje em dia nós vemos aqui, mesmo nas contas, é difícil encontrar a abnegação, uma mulher que tinha abnegação pelo trabalho dela, pelas pessoas humanas, sem querer aparecer. Ela não gostava de aparecer. Onde precisava, não, ela só fazia em prol do doente. O negócio dela, ela falava, era o doente. E como é que esse trabalho começou? Ela ficava vendo as pessoas doentes, levava até para casa dela, às vezes, para curar. E onde ela encontrava pessoas doentes, ela arrumou uma equipe, uma assistente social, uma enfermeira, até um médico para visitar essas pessoas e levar um conforto para essas pessoas. No São Vicente de Paulo, ela arrumou uns leitos lá para levar os doentes, tirar o doente de casa para levar lá. E levou até que não foi... Até uma certa época depois nós tivemos que sair de lá. E ela veio... arrumou na Fundação João de Freitas, aqui no São Mateus, e fomos dali que nós fomos para o Cristão. Do Cristão fomos para um ambulatório na Batista de Oliveira, que o prefeito alugou uma sala para nós, e lá fazia os preventivos para as mulheres, né? Naquela época era só mulher mesmo. O legado que ela deixou para essas gerações futuras, qual você acha que é esse legado que ela deixou? O legado de tratar o próximo como ele merece. Se você quer ser o bem para você, você tem que querer primeiro o bem para o próximo. E aí eu penso, viu, Beta, tá indo tudo direitinho aqui embaixo. Ó. Você continua aí em cima rezando, não larga nós daqui não. E no próximo bloco você fica sabendo um pouco mais sobre a história da vida e carreira da Dona Maria José Baeta Reis. Não saia daí, o Mosaico volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. A tradição de um bom lugar para você e sua família conhecerem a boa culinária faz toda a diferença. Desde 1929, o Procopão oferece esse diferencial, sempre inovando, sempre oferecendo a você o melhor da culinária. Não é por acaso que o Procopão é um dos maiores ganhadores de prêmios da gastronomia juizforana. Confira esse sabor especial que só o Procopão oferece, o Bar da Tentação.
Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.